Meninos, voltando agora para obesidade. Eu queria, Nilton, que você falasse um pouquinho. As pessoas não entendem muito que a criança ela já vem obesa, então a gente já começa essa época agora uma alimentação completamente diferente do que a gente tinha. E ele vai chegando na pré-adolescência obeso e chega adolescente obeso. Quais os problemas ortopédicos que a gente vai falar? E a gente vai falar basicamente daqueles que estão acima do peso. E aí você também podia puxar um pouquinho sobre aquela fase onde ele começa o estirão e ele está ali sem nenhuma ajuda. Sim, pensando no adolescente propriamente dito ali, né? A maior parte que já chega com sobrepeso ou obeso, a maior parte já tem um comportamento sedentário, né? Eventualmente o garoto pode ter uma doença hormonal, metabólica, e por isso está obeso, mas normalmente ele tem um comportamento sedentário que a gente classificaria ali como menos de 3 atividades por semana. É sedentário, né? Não adianta jogar futebol sábado e quarta, é sedentário ainda, né? Tem que ter uma regularidade ali. Ou só no fim de semana. Ou só no final de semana, né? Então, esse equilíbrio aí de quantas vezes por semana é interessante para que ele saia do sedentarismo, é o primeiro ponto, né? Agora, o obeso, né, o garoto que realmente está acima do peso, classificado como obeso, ele vai ter um impacto do ponto de vista ortopédico em articulações que aguentam mais carga, aí o que mais se queixa é o joelho e a coluna lombar, né? Tem aquela protuberância abdominal, né? Então, aquela postura ruim, então a coluna paga um preço mais alto, né? Tem dois pontos, para a gente não falar de vários, 2 pontos que são importantíssimos no adolescente, né? Um são as escolioses, e acontece ali no estirão de crescimento, né? É o mais comum. Meninas, a gente está falando mais do menino, mas as meninas têm 7 vezes mais escoliose que os meninos. Então é bom que a mamãe fique de olho ali no garoto, na garota ali trocando de roupa, olhando as costas e tudo mais. E a outra situação que acontece também na ortopedia só em adolescente é uma doença que acontece no quadril. Geralmente a criança começa mancando e reclama de dor no joelho, mas o joelho é só uma pegadinha, a doença é no quadril. E é uma doença cirúrgica, tem que ser tratada logo, e acontece sempre ali, olha, entre 10 e 16 anos. Não acontece em adulto, não acontece no pequeno. Então, às vezes, a criança está mancando, o adolescente está mancando, e com uma dor crônica que não melhora, passou uma semana já, medicou, não melhorou. É bom que você procure cuidado, né? Acho que são pontos importantes. E na epidemiologia, né, nos casos mais frequentes dessa doença do quadril, é o obeso. Então, é mais uma sincronia ali de coisas, né? Coluna e quadril, entendeu? Roberta, e esse paciente que vem obeso, chega na adolescência obesa, quais são os grandes riscos psicológicos que eles entram? Porque, assim, eu sei que houve também uma mudança, porque o Newton falou uma coisa certa, né, Petros? Quando a gente era adolescente, a exceção é ter um obeso, tá? E hoje em dia, vamos dizer, eu vejo o meu filho praticando esporte, sendo magrinho, a exceção é ele. A grande maioria dos amigos deles estão no sobrepeso, né? são sedentários e estão no sobrepeso. Qual é o que ele vem para você, do que eles se queixam na parte psicológica, essas crianças que já entram na adolescência obesas? Distorção de imagem e o bullying, né? O bullying é um ponto bem característico dessa fase, né? Principalmente na escola, mas o bullying não é só na escola, ele começa dentro de casa, né? E aí o irmão magrinho e o irmão gordinho, meu amigo, é o que às vezes até como os pais chamam a os atenção, pais, né, isso. da criança. Termos Olha, pejorativos, você tá pesadão, olha cara. o gordinho, você não usa o nome, você usa pelos apelidos, pelos termos pejorativos. Então, assim, é ter cuidado com o que se fala, porque isso tudo fica, né? Quem está sofrendo está sentindo, e a né? gente acaba invalidando esse jovem, esse adolescente, essa pessoa, né? Invalida constantemente. Então, isso é frescura, deixa para lá, não liga, faz isso, dá porrada. Então, assim, você não escolhe um caminho para que ele crie habilidades para tentar resolver os seus problemas diante daquilo, né? E aí, talvez, como o Newton falou, se é um problema, talvez, de hormonal, metabólico, né? Assim. E tudo mais, tem que ser tratado com o médico. Às vezes não é uma condição que ele escolheu. Às vezes, realmente, o próprio corpo não está ajudando ele a manter
nesse peso corpo. adequado, E aí a gente está muito voltado para essa mídia, né, para as redes sociais, onde a cultura do corpo, o ideal do corpo, e os jovens são muito atraídos nisso, as meninas são muito atraídas nisso, né, do corpo ideal, e elas acabam não querendo comer, gente, não querem comer, entendeu? Distorção, né, distúrbio alimentar, porque querem estar no corpo ideal, porque ela não se vê no corpo dela, ela se vê no corpo daquela imagem que ela está vendo no TikTok, no Instagram, né, no YouTube, que para ela é o ideal, entendeu? A referência. Petrus, uma pergunta ainda. Essa criança que está obesa, que chega no seu consultório, vamos falar ali quando começou a ter relações. É uma criança que vai ter ejaculação precoce? Qual o grande problema psicológico que ela vem trazendo com ela? Ou até, de repente, o atraso de ter a primeira relação, porque exatamente ela não é tão aceita quanto os outros? Jefferson, o problema já começa pela parte física, né? Muita gente não sabe, nós, colegas médicos e tudo, temos essa informação, mas o público em geral não sabe que a obesidade ela altera o mecanismo endócrino de qualquer pessoa, né? Tanto que é outra coisa que eu costumo fazer quando eu tenho um adolescente obeso, pedir um acompanhamento com o endocrinologista. A gente faz uma avaliação inicial, né? E aí, quando essa avaliação mostra que há alterações, a gente pede um acompanhamento com o endocrinologista. A obesidade ela é um dos principais fatores para o retardo da puberdade. Então, alguns meninos, às vezes, têm hipogonadismo, né, não desenvolve as características secundárias por causa da obesidade, né? O aumento do colesterol, que é muito gente Vamos não lá, sabe explica um pouquinho o hipogonadismo. Pois é, o hipogonadismo é exatamente as glândulas, né, e os órgãos que deveriam começar a funcionar durante a puberdade para que aquela criança entre na vida adulta, se transforme num adulto, elas são prejudicadas por causa da obesidade. Os níveis de gordura, especialmente de colesterol, muito altos naquele organismo da criança, seja meninos ou meninas, eles saturam essas glândulas, de maneira que elas não conseguem fazer o que deveriam fazer, que é a produção adequada do hormônio no tempo certo. Então, às vezes, você tem meninos até mesmo com algum grau de infantilismo, ou seja, com 16, 15 anos, que já deveriam ter, né, um aspecto de uma barbinha nascendo, né? E não acontece. Não acontece, né? O desenvolvimento do órgão genital, que é uma coisa que chega muito no meu consultório. Doutor, o tamanho está bom? Esse tamanho aqui está bom? Sim. E, às vezes, o tamanho pode não estar adequado à idade por causa disso, por causa de uma obesidade, por causa desse hipogonadismo, ou seja, dessa dificuldade que ele tem de produzir o hormônio no momento que deveria produzir. Então, a obesidade também está relacionada com isso. Mas o Newton falou uma coisa que é verdade. 90% dos meus pacientes que têm algum grau de obesidade são sedentários. Eles não praticam esporte. Então, eles não têm o benefício físico e nem o benefício psicológico do esporte, que é uma coisa horrível, né? E que a nossa geração, como já falei, não era assim, era o contrário. A gente tinha muito mais atividades fora do quarto, né? Fora do quarto, fora de casa, né? Então, eu recomendo sempre, olha, atividade física no mínimo 3 vezes por semana, tem que perder peso, tem que ter um controle alimentar,